presidente do Senado Federal, distinto senador Renan Calheiros, colega de parlamento de tantos anos, senhor presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, senhoras e senhores senadores, caros colegas, governadores e governadoras, deputados federais aqui presentes, a mensagem que eu trago do povo acreano é muito breve. Primeiro, de agradecimento ao Congresso Nacional, em especial ao Senado Federal, pela agenda de compromissos que tem assumido com a Federação. Senhor presidente Renan, é a Casa dos Estados e assim tem procedido. Sei que precisamos avançar mais momentos de agenda vinculando a função congressual com a necessidade dos estados têm sido debatidos aqui, têm sido vividos e superados. Nós somos herdeiros de uma Constituição Federal, de uma política de Estado no Brasil, que em 1967 disse sim à força do Estado e sequestrou recursos da Federação para a União, tornando quase imperial. Isso persiste até 8. E tivemos a Carta Constitucional de 89, a Carta Democrática, que disse mais uma vez, passemos as contas à Federação e deixemos os recursos na mão da União. Somos herdeiros dessa crise. Isso faz com que cada Estado nosso caminhe cada vez mais para a beira do abismo, sendo insolúvel a perspectiva de superação econômica e financeira. Então, cabe ao Parlamento reforma, diálogo com a União para proceder a uma descentralização dos recursos da União, e as medidas legislativas são importantes. Da medida do Fundo Judiciário, das receitas que estão no Fundo Judiciário, as outras medidas estruturantes para o Estado. Tivemos uma grande medida estruturante do Estado brasileiro, que foi o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que rompeu com a colcha de retalhos chamada emendas serem discutidas e partilhadas sem critérios estruturantes para a política de desenvolvimento. Conseguimos superar pelo PAC, mas hoje o PAC está numa fase de transição, de ajuste, e essas crises, é bom que se diga, e eu aqui deixo claro, a absoluta aliança com a Presidente da República, sou companheiro na alegria e na tristeza, na dificuldade, no momento de avanço e de leveza política, mas nós temos um PAC restrito, contido, que retém muito das necessidades de desenvolvimento para as regiões. Nós temos estados brasileiros, presidente, e já concluindo, que tem políticas sólidas de desenvolvimento. O Acre tem uma sólida política de desenvolvimento sustentável ali, a preservação dos recursos naturais, a crescimento econômico, tem capacidade de endividamento, mas infelizmente as normas são normas retas e plenas que dificultam os estados que têm capacidade de crédito, que passam a ter que pagar a conta dos estados que estão sem capacidade de pagamento de suas dívidas, de aumentar crédito, e nós pagamos um preço muito alto por isso. Então aqui eu venho na confiança que nós precisamos achar saídas imediatas. Há uma retração das transferências constitucionais pelos fundos de participação, os estados têm perdido muito e temos que achar saída compensatória. Senhor presidente, uma saída compensatória, eu estou apresentando ao ministro Mercadante, ao ministro Levi, ao ministro do Planejamento, fundos de investimento que se tornem parceiros do desenvolvimento regional e do desenvolvimento estadual nas políticas corretas e econômicas adequadas dos estados brasileiros. Muito obrigado, pleno êxito. Obrigado ao Senado e à Câmara pela sensibilidade com a Federação. Obrigado, senhor. Flávio Dino, bem. Governador Flávio Dino. Presidente Renan, eu queria, por vício parlamentar, propor uma questão de ordem a Vossa Excelência e ao presidente Eduardo. Penso que a gente devia voltar à dinâmica originariamente proposta por Vossa Excelência, ou seja, que nós ouvíssemos um governador por região. Vossa Excelência e o presidente Eduardo fazem uma sistematização, uma síntese, e em seguida os outros governadores possam falar. Mas a nossa preocupação central é tirar daqui uma agenda prática, concreta, factível, de 4 ou 5 pontos. Então essa é a minha proposta a Vossa Excelência, que submeto como questão de ordem, matando saudade do tempo da Câmara dos Deputados. Saudar os companheiros deputados e senadores aqui. Nós agradecemos e acatamos
desde logo a questão de ordem levantada pelo governador Flávio Dino. E vamos chamar pelo Nordeste o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. Com a palavra ao governador Ricardo Coutinho. Senhor presidente do Senado, senador Renan Calheiros, senhor presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, senadores e senadoras, deputados e deputadas, meus queridos colegas governadores e governadora do Brasil, eu quero, antes de mais nada, dizer da importância desta reunião. Eu lembro que em 2013 tivemos a oportunidade de participar, enquanto governador, de uma outra reunião como essa, e entre os pontos pautados estava exatamente a transferência de tributação do comércio eletrônico, que efetivamente acabou ocorrendo e que já entra em execução exatamente no próximo ano. Eu gostaria, senhor presidente, alertado pelos meus colegas da região Nordeste, de primeiro pautar uma questão que é fundamental. Essa reunião busca constituir uma federação de fato no Brasil. Nós temos uma federação de direito, mas não temos uma federação de fato. Existe uma concentração perversa de receitas no país que não começou hoje, nem começou ontem. Isso vem já de muito tempo e que, por exemplo, nos coloca uma situação em que a receita que é obtida pela União e que é compartilhada com os estados, através principalmente do Fundo de Participação dos Estados, que é o imposto de renda e o imposto sobre produtos industrializados, em 1985, era responsável por 80% de toda a arrecadação, excluindo a arrecadação previdenciária. As demais receitas, as contribuições principalmente, respondiam por 20%. No ano passado, em 2014, as demais receitas, no caso as contribuições principalmente, já respondiam por 55% e o imposto de renda e o IPI respondiam apenas por 45%. Nós tivemos e temos aí uma demonstração muito clara da concentração de receitas na esfera da União. Nós temos consciência de que não é possível mudar isso com uma única canetada. Por isso que a nossa ideia, a nossa proposta é que o Congresso Nacional trabalhe ao lado do Executivo para que num prazo mediano de 10 anos, por exemplo, você possa fazer a entrada dessas contribuições na partilha das receitas, começando naturalmente a partir de agora, mas você tendo um prazo para que a União também possa se adequar, porque você não pode desfalcar de uma hora para outra de um montante de receitas à União. Essa é uma questão que é fundamental. A outra questão que é fundamental e que diz respeito a um princípio federativo e que não é cumprida. Qualquer Estado aqui presente, se ele tem capacidade de endividamento, ele não pode contrair empréstimos se não tiver autorização da União. É a negação da federação. Se você está numa federação, você precisa ter respeitado o seu direito dentro das condições que a lei dispõe de endividamento para você obter recursos, seja de fontes internas ou externas. No Brasil, você só pode obter recursos mesmo que o seu Estado esteja equilibrado, com capacidade de endividamento. Você só pode obter recursos se tiver autorização da União. Na nossa avaliação, evidentemente que isso é uma negação de um princípio
federativo de autonomia dos estados. Um outro ponto, senhor presidente, quero concordar com o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha, com relação à PEC 172, que modifica o artigo 160, que diz em seu parágrafo 2º que a lei não imporá nem transferirá qualquer encargo ou prestação de serviços aos estados, Distrito Federal ou aos municípios, sem a previsão de repasses financeiros necessários ao seu custeio. Isso nós vimos acontecer ao longo de tantos e tantos anos. Para vocês terem ideia, todos nós termos ideia, ao longo até da própria perda de receita com a desoneração de IPI, de 2008 a 2012, o país perdeu 77 bilhões de reais com a desoneração, e o meu estado, um estado pequeno, carente, o estado que eu represento, perdeu 2 bilhões desses 77. Ou seja, é praticamente impossível se pensar em que uma medida unilateral possa punir os estados da federação de uma forma tão verticalizada. Falando um pouco, senhor presidente, de alguns debates que estamos tendo acerca do nivelamento das alíquotas do ICMS. Os governadores do Nordeste concordam, desde que nós possamos ter um fundo de desenvolvimento regional com recursos definidos. Você não pode simplesmente retirar de uma região que cresceu 26% em média nos últimos 10 anos, de 2002 a 2012. Cresceu 26% acima do crescimento nacional, e mesmo com esse crescimento, para que esta região chegasse a ocupar o que hoje ocupa no PIB a região sul, nós demoraríamos 37 anos. É algo que é muito tempo para uma geração e para uma região inteira que responde por 30% do produto da população e apenas 13,8% do produto interno bruto. Portanto, é preciso que para a região do Nordeste e para a região norte de Minas e até uma parte do Espírito Santo a gente possa ter definido, para que a gente possa fazer um nivelamento do ICMS, a gente possa ter definido o instrumento de atratividade de empresas para que efetivamente essa região continue a crescer acima inclusive daquilo que o país cresce, não para deleite, não pensando apenas numa região, mas pensando naturalmente no país inteiro. Essa é uma questão que é fundamental. A outra questão, senhores presidentes da Câmara e do Senado, talvez não diga respeito a esta casa, mas nós, governadores do Nordeste, queremos compartilhar com todas as lideranças aqui presentes. Nós não podemos ter nenhuma paralisação de obras que estejam dentro do PAC, obras hídricas na região do semiárido. O Nordeste brasileiro sofre há 4 anos a pior estiagem do último século. E nós temos várias obras em curso. E é fundamental compreender e é essencial compreender que estas obras darão um diferencial, ex-ministro Fernando Bezerra, um diferencial importantíssimo para que esta região, a região do semiárido, possa se constituir, não num problema, mas numa solução. Tem muita coisa sendo feita, mas é importante que um ajuste fiscal não possa paralisar tantas e tantas obras, repito, fundamentais para 80% daquele território. Com relação aos depósitos judiciais e extrajudiciais, essa é uma matéria apreciada no Senado, foi para a Câmara, mas os governadores do Nordeste reivindicam que esses depósitos, dentro da responsabilidade de cada um dos governantes do Brasil, possam ser utilizados, porque são dinheiros
são recursos que lhes pertencem aos estados e que precisam ser utilizados. E se porventura a Justiça entender de forma diferente algum caso, cabe aos estados repor esse dinheiro. Mas a utilização desses depósitos, tanto judiciais como extrajudiciais, eles são fundamentais. Finalmente, 2 pontos essenciais. Um é a saúde. Em 1988, época que estas duas casas discutiam a Constituição da República, a União era responsável por 88% do financiamento da saúde pública neste país. Hoje não chega a 47%. Essa é uma conta que não fecha. Essa conta tem que fechar, porque a cada momento os estados estão sendo instados, estão sendo chamados a resolver problemas que não é mais o problema da parasitose, da anemia, mas é o problema da alta complexidade. A população brasileira envelheceu, a longevidade é maior, a população brasileira em qualquer das suas idades hoje não morre mais de verminose, a população brasileira requer cada vez mais a alta complexidade que é cara. E com a paralisação dos investimentos da União, ao longo de tantos e tantos anos, isso não se refere a um governo apenas, claro, mas você tem claramente um quadro em que os estados e os municípios estão tendo que ultrapassar muito o limite básico que a Constituição lhes ordena. O grande problema é que não há um piso para a União. E esse piso teria que ser crescente para acompanhar esse nível de investimento. Só para vocês terem ideia, se hoje algum estado, como a Paraíba, que tem leitos funcionando e atendendo, esse estado não tem como cadastrar, habilitar perante o Ministério da Saúde, porque está fechado. Nós temos mais de 1.200 leitos atendendo e sendo bancados exclusivamente pelo Estado, ou seja, por recursos do próprio Tesouro. E para finalizar, a questão da segurança pública, que já foi tocada pelo presidente do Senado, essa é essencial, né? Não existe perspectivas para um país onde se morre de morte, como se diz popularmente, matada, 45 mil pessoas ao ano. Não tem conflito no mundo que esteja matando uma quantidade tão grande de pessoas como essa. Nós temos, dentro de todo esse processo, o crack, e não conseguimos ainda implementar uma política nacional. Não há saída para a segurança pública que não seja uma política nacional. Não adianta pegar Pernambuco ou São Paulo, que tem baixos índices, São Paulo, Pernambuco, que tem uma grande política pública na área de segurança. Não adianta você achar que um estado sozinho vai poder resolver isso, porque não resolve. É fundamental que a União tenha um instrumento. Na minha concepção, esse instrumento, ele precisaria estar no mesmo nível dos demais ministérios. Uma única Secretaria Nacional de Segurança Pública, por mais importante e competente que seja a sua titular, a doutora Regina Mink, mas ela não tem estatura enquanto secretaria para poder dialogar com o restante do governo e formular políticas transversais. Não cabe à União colocar o policial na rua, mas cabe à União criar um piso, um nivelamento das ações na área de segurança pública, para que a gente possa buscar reverter indicadores que são comprometedores. Falo isso muito à vontade, porque no ano passado apenas 4 estados tiveram a capacidade de reduzir o número de homicídios em relação ao ano anterior. A Paraíba estava no meio. 3 anos, a Paraíba diminui. Mas no Nordeste, talvez pelo desenvolvimento dos últimos 10 anos, você percebe claramente um crescimento vertiginoso, principalmente do número de homicídios. Então, uma política nacional, um pacto federativo, ele precisa incluir a questão da segurança pública
e essa segurança pública, a União precisa estar presente, formulando uma política única, dando as condições para um padrão mínimo e igualitário para todos os estados. Era isso, senhor presidente, e agradeço por demais e agradeço aos nobres colegas governadores do Nordeste a oportunidade.